Fala galera, beleza? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. É novo por aqui, se inscreva, torne-se um da hora, já é meu consagrado, comenta aí embaixo com a hashtag sem velcro, porque hoje a gente vai falar de Arcane, mais especificamente a China que censurou o anime aí na sua segunda temporada por conta do velcrão. Ah, rapaziada, confere sua inscrição, confere o sininho e bora falar então aqui do que aconteceu, aonde o anime Arcane, baseado em League of Legends, da Riot Games, certo? Em parceria com a Netflix, fizeram essa animação muito louca. E aí a gente teve simplesmente o governo chinês que cortou várias cenas e editou outras também, como vocês podem perceber, que representavam um romance queer, les, HDTV, você escolhe como chamar, porque afinal de contas é uma trans-relação, olha só coisa boa, entre as personagens Vi e Caitlyn. Aqui eu tenho, certo, o print, mas lá no X eu tinha divulgado todo o trecho, né, toda a cena aqui mostrando o quão esquisito ficou aí, né, o resultado desta censura. E por sua vez, este post aqui teve sua relevância lá na plataforma, onde a gente teve, olha só, cara, mais de 1000 likes, 1000 coraçãozinhos coreanos pra vocês e obviamente todo um debate bastante acalorado aqui, certo, na seção dos comentários, onde a gente teve aqui os ponta firme, né, nossos amigos consagrados nerdolas que chegaram lá e satirizaram, né, toda a situação, falando o seguinte: pô, até que enfim eu concordo com os nossos amigos comunas chineses, né, porque existe uma breve diferença, né, em como a gente vê o Ocidente e o Oriente tratando aí a cartilha comunista. Ah, rapaz do céu, é bastante interessante. Inclusive a gente teve a rapaziada que chegou e quis lacrar, né, nossos amiguinhos aí lacrolas enrustidos, querendo trazer todo aquele jargão de ai, mas a China não é comunista. É engraçado que é sempre, né, a falácia aí do atirador do Texas, porque quando é pra referenciar que não, o comunismo dá certo, olha a China, aí chega a situação do Arcane, ai, mas a China não é comunista de verdade, né, cara? E obviamente eu sempre trago aquela velha máxima, sim, o país do ursinho Pooh não é ali, certo, em sua execução, um país comunistinho, mas é um país fascista que utiliza aí da ideologia comunistinha para ter controle populacional, escambau todo, a gente sabe muito bem, tem toda aquela questão do monopólio econômico e cultural em cima do mundo, que a gente tem essa guerra ideológica mundial que tá acontecendo, toda essa tretaiada que está levando a gente aí para o provável terceiro conflito mundial também, mas eu falo para vocês o seguinte, eu fui atrás deste artigo de opinião bastante interessante do Barry Norton, onde ele discerne a respeito da China. Será que a China realmente é socialista? E esse artigo, por sua vez, foi recomendado pelo nosso queridão aí Thiago Braga, lá do Brasão de Armas. Olha só que coisa boa, né? Mas voltando para a situação aqui, né? Mais uma vez, segue o Jorgetinha lá no Twitter, @canal_HoraPlay para você ficar por dentro aí das tretaiadas. Porque até vir pro YouTube demora um pouquinho, mas agora lá no X você vai ter o negócio na faixa. No momento que acontecer, você vai ficar sabendo das tretaiadas. Só que por sua vez, né, a gente sabe muito bem que a China tem esta preocupação, digamos, né, com a moralidade pública e ela evita então aí conteúdos considerados subversivos, como no caso aqui das cenas da Briga de Aranha em Arcane. Então eles visam evitar esse tipo de conteúdo ou que desafiam as normas sociais tradicionais. A censura em Arcane, então, no caso, de certa forma, prejudicou a narrativa, e isso é um dos pontos que eu queria trazer para vocês aqui, porque no caso, a relação entre as personagens aqui é canonicamente e é importante para a narrativa. São duas personagens que realmente se importam romanticamente uma com a outra, né? Podemos trazer toda a questão de sim, Arcane ser enviesada ideologicamente, mas ainda assim é uma produção que possui uma narrativa, possui uma história aonde é uma história que está sendo contada e por sua vez os personagens não são somente as suas sexualidades, é o que a gente sempre fala aqui, a política quando ela oprime a narrativa aí dá ruim, aí dá um negócio muito idiota. Agora quando ela está sendo implementada ali no background, mas deixa a narrativa e quem caga pra esses quesitos ideológicos e afins e só quer ver uma boa história, ainda vai conseguir, certo, ter ali seu entretenimento como produções aí a la Arcane e até mesmo Vox Machina, que na terceira temporada, mais uma vez, tem lá os personagens eludelo, rapaziada. E eles
eles falam, tá? Esses pronomes muito loucos aí, cara. Realmente traz aí todo aquele problema que eu já falo aqui em demasia da ruptura da suspensão de descrença. Mas voltando aqui para o quesito da tretaiada envolvendo a Arcane, né? Mais uma vez, essa censura reduziu a narrativa a uma versão mais palatável, né, para as autoridades chinesas, que obviamente vê qualquer representação de relacionamento homoafetivo como uma ameaça, tanto a ideologia conservadorista chinese do terceiro milênio, né, ali dos nossos amigos comunistins raízes, tá? Porque comunistim, rapaziada, você pode pegar aí os grandes nomes que nós temos aí de ditadores até ideólogos, tirando, né, obviamente, este New Wave que nós tivemos aí no século passado, nessa reestrutura da ideologia comunistim, todo mundo ali era homofóbico, tá? Todo mundo. Che Guevara era homofóbico, Stalin era homofóbico, Lenin era homofóbico. Inclusive, se eu não me engano, não sei se era Lenin ou nosso amigo Bigodão, mas existe a frase, célebre frase de que o homosensualismo é uma doença do Ocidente. Entende? Então me desculpa aí, rapaziada, que abraça aí, certo? A ideologia da foice e o martelo, mas eles não gostam de vocês. Entende? No final das contas, vocês só são um meio para um objetivo de uma revolução, pseudo-revolução que é impossível de acontecer, mas neste cenário orwelliano, que é o que a gente vê alguns países já executando aí, não tem espaço para o beijinho ali entre dois homens e duas mulheres. Não, 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 pamolengo. Isso aí é coisa da cabeça de vocês, beleza? Mas voltando então, o que acontece? A gente já tem um breve histórico muito grande da China censurando aí, não somente produções aqui como Arcane, né, produções estrangeiras, mas dentro do mercado interno também, nós temos toda essa questão da China impondo ali cartilhas e todo um funcionamento para que eles tenham um controle ideológico em cima do que é produzido culturalmente. Temos aquela tretaiada, né, deles banirem videogames, banirem consoles, o escambau todo, aí voltaram atrás. A gente tem também o quesito de você criticar o governo e se lascar bonito, como no caso do Devotion. Inclusive eu tenho um vídeo falando de Devotion aqui, um jogo taiwanês que foi proibido praticamente no mundo inteiro porque ninguém podia vender, porque corria o risco de ter sua plataforma de vendas proibida em território ali chinês, cara. O negócio foi violento. Então, mais uma vez, conferem aí abaixo, tá? Mas o que acontece é o seguinte, né? A gente tem aqui, por exemplo, eu tenho o meu vídeo recente falando da crise dos animes que tá acontecendo, onde eu falo tintim por tintim, cara. Baixa taxa de natalidade, poucos profissionais que são mal remunerados ainda por cima, uma saturação do mercado, tudo eu falei lá neste vídeo sensacional, veja lá. Mas um dos pontos que eu abordei é justamente essa questão do que o que está impedindo a China, por exemplo, de ter, digamos ali, um monopólio até, ou uma participação extremamente expressiva no mercado, por exemplo, de animações, é justamente a censura por parte do Partido Comunistim, entende? Por quê? Porque eles controlam ideologicamente, você não pode criticá-los, você não pode até mesmo trazer aqui personagens homoafetivos, você não tem criatividade, você não tem liberdade para dizer o que você quer, você tem que seguir ali os mandamentos da foice e o martelo do Xinhu, né? Mas no caso, aqui foi o fundador da MAPA falando que a China poderia, tá? Aqui no caso vai superar o Japão em anime, mas poderia, porque no mesmo argumento aqui do nosso querido, ele fala a respeito aí deste impedimento para o crescimento do mercado chinês de entretenimento, justamente por conta da censura. Mas bora falar um pouquinho então deste histórico de censuras que nós tivemos aqui por parte dos nossos consagrados lá do país do Ursinho Pooh, aonde, por exemplo, né, Dandadan teve a sua sensualidade de personagens femininas reduzidas aí na versão chinesa, que censurou as imagens aí das consagradas para evitar aí as sugestões para o libido masculino opressor, além também aí de qualquer sugestão de nudez ou sexualidade expressiva, essas coisas todas aí, certo? Bom, e aí a gente tem os exemplos aqui, como no primeiro episódio já de Dandadan, a personagem da Momo, né, tava usando ali um sutiã comum, como qualquer moça usaria, e aí quando ela foi raptada lá pelos serpianos, na versão chinesa ela tava ali por baixo usando um
um top e um short. Olha só que coisa maravilhosa, né, cara? Sem falar também da Seiko aqui, ó, que não pode mostrar seios maravilhosos, você não pode mostrar decote nas versões chinesas, caras. Então a gente teve também aqui uma censura nesta quesito, sem falar também do famoso pirulito. Você acha que é só aqui no ocidente, né, que a gente teve o Sandy do One Piece que trocou lá o seu cigarro por um pirulito? Não, 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 palmolengo, olha ali, ó, a nossa querida Seiko também comendo ali um pirulito, cara, vou dizer pra vocês. Bom, mas os exemplos são inúmeros, né, nós tivemos aqui Kimetsu no Yaiba, né, tá, algumas temporadas passadas aí, onde você pode perceber aqui também, né, personagens mais uma vez que tinham ali toda uma questão sexual, né, que por sua vez casava com a proposta da personagem. Então pra mim isso aqui é completamente besta, porque atrapalha a narrativa, atrapalha a intenção dos personagens, atrapalha até mesmo o entendimento do todo. Olha só que coisa boa, né? Então a gente tem toda essa visão puritana que faz parte aí dessa, digamos, esse viés raiz dos nossos consagrados comunistins, né, cara? Só que a gente sabe muito bem que isso aqui é bastante prejudicial para a cultura como um todo, por conta, obviamente, da censura e da limitação que você vai ter aí dentro, né, da produção cultural e, por sua vez, do mercado também de animações e afins. Bom, mas a gente tem muitos outros exemplos. Lembrando, tá, que no próprio Kimetsu no Yaiba a gente tem aquela questão do brinco do Tanjiro, né, que poderia fazer alguma referência à bandeira do Japão Imperial, e a gente sabe que Segunda Guerra, sabe o que aconteceu lá entre China e Japão por conta da invasão do país nipônico ao país sino, né? O negócio foi brabo, foi realmente muito brabo. Mas outros exemplos também, nós temos aqui o Sekai Saiko no Ansatsusha, né? Onde mais uma vez aqui, ó, roupas íntimas foram trocadas por shortzinhos. Eu acho o seguinte, gente, existe já um mecanismo natural que filtra e ajuda você a impedir, digamos ali, dores de cabeça com este tipo de produção, que é o quê? Bom, não é porque é desenho animado que é para criança, todo mundo já sabe disso. E segundo, nós temos classificação indicativa, nós temos aí também, obviamente, o gênero da obra, nós temos a demografia, tudo isso ajuda a alocar e direcionar os devidos conteúdos para as devidas audiências, tá? Mas, obviamente, tem outros poréns e a gente não tem muito tempo para falar disso neste exato momento. Por isso, acompanhe nossas lives, onde a gente aborda, né, todos esses questionamentos de forma mais aprofundada. Todo domingo, nosso querido boletim a partir das 5 horas e quarta-feira, o nosso querido Connection a partir das 7. Beleza, gente? O que acontece então? Outra censura que a gente teve, agora saindo do escopo da sensualidade, mas por exemplo, este personagem aqui, deste anime chamado, como é que é? Goku Shufudo. Olha só que coisa boa. É um ex-membro da Yakuza, né? Então, a partir do momento que você tira as tatuagens dele por algum motivo, não pode ter tatuagem, a gente não gosta disso, cambal todo, você tá tirando uma essência do personagem, um traço do personagem que remete ele à vida que ele tinha, entende? Então é sim prejudicial para a narrativa, atrapalha a compreensão, atrapalha o desenvolvimento dos personagens, porque mais uma vez, o visual também ajuda a contar a caceta da história. Mas, outro exemplo também, esse é clássico, cara, Vinland Saga, quem lembra disso aqui? Falamos em live, simplesmente a moça coberta, beleza, existe ali uma sensualidade, mas cara, casa com a narrativa, casa com a cena, casa com o ímpeto daquele momento, e simplesmente apagaram a moça da parada. Entende? Tá aí, cara, a rede Bilibili botando pra quebrar. Lembrando, tá? Que esse pessoal investe pesado nos animes e faz parte até mesmo de comitês de produção. Então, por enquanto, isso aqui é só para o mercado chinese, mas eles podem, porventura, querer também censurar ali o material como um todo, agora em âmbito mundial, entende? Você só vai ter aqui o meu investimento se você seguir a risca aqui, certo? Os meus poréns a respeito de censureves, entendeu? A respeito aí do conteúdo que a gente vai ter na obra. Bom, outro exemplo também, agora saindo completamente desse escopo de sexualidade e afins, mas é justamente no diálogos de alguns dos personagens. Por exemplo, a Rain, aqui de ReZero, terceira temporada tá sensacional, tem censuras também na terceira temporada acontecendo aí, vamos tratar disso no domingo, mas a nossa queridíssima aqui, Rain, né, que numa cena fala pro Subaru que ela o ama, né, e aí na versão chinesa
chinesa, ela diz que se importa com o personagem, tá ligado? Eu acho que existe um gap muito grande, né, cara, aqui entre você amar e se importar com alguém, porque, mais uma vez, quando você fala que ama uma pessoa, você realmente está entrando no âmbito ali de um relacionamento amoroso, né? Obviamente que a gente sempre traz aqui aquele aspecto etimológico da palavra amor aqui no português, por exemplo, ser muito simples, quanto você tem outras línguas que têm outras palavras para representar toda a magnitude e suas derivações aí da palavra amor, como no grego, né, que nós temos ali o amor romântico entre duas pessoas, que é o eros, você tem ali filia, que é o amor familiar, você tem, storge, né, que é o amor familiar, filia é o amor com seus amigos, né, aquela amizade que você tem, e ariariara. Mas a gente sabe muito bem que a intenção aqui da personagem era se declarar romanticamente para o personagem, ou seja, você matou a narrativa, aqui mais uma vez, a partir de censura chata. Mas isso não é somente no mundo dos animes, tá? Embora a China queira banir dentro do seu país aí conteúdos considerados violentos ou com o famoso eti, né, que são aquelas abordagens sexuais que nós temos em cima de personagens tanto femininas quanto masculinos, mas também os nossos consagrados do Ursinho Pooh querem evitar também qualquer tipo de conteúdo yaoi, que você sabe muito bem que é aí, certo, histórias, jogos, filmes, animes, o escambau todo, onde a gente tem dois homens aí se pegando. Olha só que coisa doida. Não pode, tá? No país do Ursinho Pooh, que é comunista, ou meus amigos aí LGBTQIA+, sei lá o que. Aí, ó, cadê vocês criticando aí? Olha aí, não pode. Lá não pode, mas vocês estão falando, não, mas lá funcionou o comunismo, olha só que coisa boa. Tá aqui a prova pra mostrar pra vocês que não, palmolengo. A ideologia que vocês tanto, né, macetam aí, não gosta de vocês. Olha só que coisa boa, né? A gente sabe muito bem que geopoliticamente nós estamos caminhando aí para uma situação bastante complicada, né? Talvez aí um conflito mundial do terceiro, né? Do terceiro embate, o negócio vai ser complicado, mas por sua vez a China quer se livrar de qualquer coisa que possa contrastar e dar problemas ali com a sua harmonia social, né, cara? Um negócio muito, muito interessante. Bom, vendo tudo isso que a gente teve aí com essa censura de Arcane, é legal que a gente teve todo, né, esse debate todo, essa conversa, mas mais uma vez o que fica, né, é obviamente a tretaiada lá, por exemplo, no X, mais uma vez segue a gente lá a respeito, certo, desta censura. Mas eu quero saber de você, meu querido Nerdola, meu querido da hora, o que achou aqui da censura em Arcane, o que achou aqui também dos outros exemplos, você já viu alguma censura, certo, em algum anime e afins que não necessariamente foi por conta da China, né, de certa forma, foi tomada ali uma decisão para a distribuição mundial de determinada produção. Bora bater aquele papo nos comentários, mas também não se esqueça, certo, de deixar aquele like, se inscreva, confere a inscrição, confere o sininho, comente, compartilhe. Um abraço para esses membros que moram no meu coração, aos Supremos, Breno, André, Kleber e lendários Wagner, Renato, Emir e Pedro. Tamo junto, topzeiras, e até a próxima. Tchau, tchau.